Antes de qualquer estudo, né, que nós fazemos uma breve oração para começar esse estudo. Hoje não é diferente, tá? O nosso tema é a sabedoria como tesouro e proteção, que é o tema do Provérbios, capítulo 2. E aí nós vamos orar antes de iniciar. Eu vou colocar aqui nosso tema: a sabedoria como tesouro e proteção. A sabedoria como tesouro e proteção. Então tá aí para você, tá? A sabedoria como tesouro e como proteção. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, direciona, Senhor, esse estudo bíblico, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, conosco, ensina-nos a tua sabedoria, Pai, para que nós possamos caminhar com a segurança, Pai, da tua poderosa mão. Traz, meu Deus e meu Pai, todas aquelas pessoas que estarão ouvindo, Pai, este ensino, ouvindo a tua palavra. Fala ao coração deles e que mais uma vez, Pai, tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória, para a libertação das almas e para o socorro dos aflitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Que a palavra de Deus ela seja socorro. Socorro para a tua alma, socorro para você, né, que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então, desde já, vamos para a leitura, tá? A leitura da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Diz assim. Eu vou ler, eu trouxe aqui para vocês a minha Bíblia na versão NTLH, que é a versão traduzida na linguagem de hoje. E eu trouxe a Bíblia na versão da Genebra, que ela é RA, né? É uma Almeida. Então, nós vamos ler nas duas versões para que você possa entender melhor o contexto, mas também você possa ver a diferença de uma linguagem para outra, tá? Qual que é o objetivo das linguagens serem diferentes? As linguagens, por exemplo, a Almeida, ela é uma linguagem para quem já tem costume de usar a Bíblia, para quem tem costume de fazer estudo, porque você vai se deparar com uma linguagem, né, mais antiga, com palavras mais difíceis, onde você vai utilizar de dicionário, você vai utilizar do dicionário bíblico, você vai utilizar às vezes do Atlas, você vai utilizar de coisas, né, que te ajudam a entender a história, para que você consiga reconhecer e ter entendimento daquela época, do que aquilo ali significava. A Bíblia já, nessa versão da linguagem de hoje, ela é uma versão que vocês vão ver que ela é mais fácil de compreensão, por isso nós indicamos ela para um novo convertido, né? Para um novo convertido, para uma criança que porventura você está na sua casa e você tem aí uma criança, você pode dar um jovem, tá? Essa Bíblia aí da nova linguagem de hoje, porque fica bem mais fácil deles estudarem, tá bom? Então vamos lá, Provérbios. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, se você ainda não abriu, eu quero agradecer, né, as pessoas que durante essas lives que nós estamos fazendo, Deus tem tocado o seu coração, né? Você que aceitou Jesus através de uma live nossa, você que renovou a sua aliança, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. A sua aliança, o seu aceitar Jesus, ele é válido aonde quer que você esteja, que seja no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, aonde você estiver. Se o seu coração estiver sincero, a vontade na sua alma for sincera, você falar assim: Senhor, eu quero renovar a minha aliança, eu quero aceitar Jesus, saiba que ela é válida. Não precisa ser
numa igreja, não precisa ser diante de um pastor ou de testemunhas. Deus, Ele conhece o teu coração e Ele se faz presente aonde você está. É Ele que precisa reconhecer o seu coração sincero. É Deus e o Espírito Santo que precisa ver em você a sinceridade para que o seu voto com Deus, o seu aceitar Jesus, né, a sua renovação de aliança seja válida. Aonde quer que você esteja, se você sentir no seu coração, durante alguma das nossas lives, que você quer aceitar Jesus Cristo, ou que você quer renovar a sua aliança com Cristo, nem eu preciso saber. Se você comentar aqui, eu quero renovar minha aliança, ou eu quero aceitar Jesus, é muito bom, porque isso edifica a nossa fé de saber que aí do outro lado nós estamos fazendo a diferença. Mas se você tem vergonha, você não vai comentar, nós cremos que você, mesmo assim, você foi tocado por Deus, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então eu espero que não só hoje, mas os nossos estudos possam fazer a diferença aí na sua vida, tá bom? Então vamos lá, Provérbios, capítulo 2, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e do entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz as coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. E aí aí termina assim, o capítulo 2, do versículo 1 ao 22, tá? Na tradução da linguagem de hoje, aí eu vou ler aqui para vocês. Cadê? Provérbios 2. Diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria, e a sabedoria, o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. Versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão, e o livrarão de fazer o mal.
Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas no chão. Então vocês podem ver que essa tradução, na linguagem de hoje, ela é uma tradução mais fácil de você entender, né? Eu vou chamar a pastora Nayara, que chegou aí, já deu bem-vindo para nós, para a gente poder fazer os comentários. Deixa eu ver se eu consigo chamar a pastora Nayara. Então, eu trouxe o pano para usar o pano e eu esqueço que tem um pano aqui, né? Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Agora que nós fizemos a leitura inicial, né, desse texto do capítulo 2, eu quero fazer uma pergunta para você, né? O que você entende por sabedoria? Porque Provérbios 2, ele nos mostra que a sabedoria, ele não é uma sorte, né? Ele é um fruto que você busca intencionalmente. Então, você busca porque você quer, né, buscar a sabedoria e a palavra de Deus diz que se você buscar, você encontra ela, né? A partir do momento em que você quer a sabedoria. Então, não é um acaso. Você não simplesmente não fica, né, à toa, como existem alguns provérbios, né, aí falando no Brasil, bem popular, que mente vazia, né, oficina do mal aí, que trabalha na nossa mente. Então a sabedoria, ela é algo que você tem que buscar, porque se você não busca a sabedoria, você deixa espaço para qualquer outra coisa tomar a sua mente. Então, vamos juntos fazer a observação do convite que Provérbios faz para que eu e para que você busque a sabedoria. No versículo 1 até o versículo 4, né? Do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como prata e como tesouro escondido o procurar. Então, Deus está dizendo que não basta você ouvir, né, qualquer coisa ou ouvir de qualquer jeito, não basta você sentar no domingo para assistir um culto e a palavra de Deus, você simplesmente ouvir ela e ela não alcançar o teu coração e ela não entrar dentro da sua alma e você buscar praticar ela para que ela fique fixada ali, para que você viva ela. Então, o maior ensino, né, no início desse capítulo aqui no versículo 1 ao 4 é que nós temos que procurar, nós temos que buscar a sabedoria. Ela tem que entrar através dos nossos ouvidos e se fixar. É preciso que você guarde ela dentro do seu coração. Você precisa prestar atenção, né? Existem pessoas que, por exemplo, você vai fazer uma oração, daqui a pouco você começa a oração e daqui a pouco você está pensando assim: esqueci de pagar a conta de água, tenho que chegar em casa e fazer comida para o marido, colocar os filhos para a escola. E aí quando você vê, você não conseguiu prestar atenção na pregação, você não conseguiu orar, você não conseguiu estar conectado.
Aquele tempo que você passou no círculo de oração, aquele tempo que você passou no culto, ele não foi um tempo aproveitável, né? Hoje se fala tanto, né, na educação positiva, que você precisa ter um tempo de qualidade com seus filhos. Você precisa ter um tempo, por mais menor que seja, durante o seu dia, mas você precisa ter um tempo de qualidade onde você desliga o celular, onde você desliga a TV, e você olha nos olhos do seu filho, e você faz alguma atividade que ele consiga compreender, né, e consiga participar, para que você tenha um vínculo com o seu filho. Provérbios, do capítulo 2, versículo 1 ao 4, ele está dizendo justamente isso. Deus, ele é o nosso Pai, nós somos o Filho, e nós não podemos ouvir de qualquer jeito. É preciso que você ouça a palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus, que você faça orações para que a sabedoria entre e vá até o seu coração, para que você tenha tempo de qualidade com Deus. Então, a maioria do erro que nós cometemos na nossa caminhada é que nós passamos a perder esse tempo de qualidade. Nós, muitas das vezes, estamos ali para prestar satisfação, né? Nós estamos, muitas vezes, estando ali no culto ou em algum local para que as pessoas vejam que nós estamos na igreja. Nós passamos 2, 3 horas num culto ou num círculo de oração, ou seja, o que você passa, às vezes até um devocional que você faz em casa, mas aquele tempo, se ele não for de qualidade, para que você possa ouvir a voz de Deus e o ensinamento que você está lendo possa entrar no seu coração, ele é uma perca de tempo se ele não está entrando na sua alma e no seu coração, para que você possa praticar o que você está entendendo. A gente tem aqui a Neide, que comentou assim: paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor, Neide. Acho difícil entender o Antigo Testamento. Sim, é natural, né? A época que foi escrito o Antigo Testamento é uma época onde existia reis, existia pastores de ovelhas, né? Existia pessoas que hoje são completamente diferentes da minha e da sua realidade. Então, Neide, eu recomendo, tá? Se você puder, aqui nos comentários tem o meu telefone, tem o telefone da pastora Nayara. Manda um oi pra gente. Nós temos o PDF da Bíblia na linguagem de hoje. Eu posso te mandar esse PDF gratuito, não vai cobrar nenhum valor, para que você leia a Bíblia no entendimento da linguagem de hoje, que é o entendimento mais fácil. Você vai poder ler no seu celular. Se você tiver condições, né, financeiras, você pode comprar uma Bíblia dessa, tá, na linguagem de hoje. Não importa a capa que ela tenha. Se ela for uma Bíblia na linguagem de hoje, você vai conseguir ler ela, tá? Se você não tiver condição de comprar essa Bíblia na linguagem de hoje, nós temos o PDF, nós podemos encaminhar para você, nós podemos baixar para você no seu celular, né? Você pode entrar em contato conosco, que algum jeitinho a gente dá de poder encaminhar essa Bíblia na linguagem de hoje para você, tá bom? Mas a gente tem estudos, a gente tem coisas na linguagem mais fácil para que você possa compreender a Bíblia. Então aqui a gente tem essa observação de que você tem que guardar no seu coração. Você precisa prestar atenção, buscar como quem procura o dinheiro ou o tesouro. Então, uma observação que eu faço para você, né? Guardar a palavra de Deus como quem guarda a senha do banco. Você já viu que existem coisas na nossa vida que, por exemplo, a gente não esquece de senha do banco, a gente não esquece dos nossos dados pessoais, a gente não esquece do nome dos filhos, a gente não esquece às vezes de uma música, a letra de uma música, a gente não esquece às vezes do hino do futebol, a gente não esquece às vezes de tantas coisas, né, das notícias dos famosos, a gente não esquece da novela que está passando na TV. Então a sua mente, ela é treinável. Então você precisa dar a importância para a palavra de Deus, para o que você está lendo, da mesma maneira que você dá importância para uma senha que você tem que guardar, que é importante, ou para algo na sua vida que é importante.
Assim como você se preocupa em pagar uma conta de água, de luz, que você guarda a data, né, de vencimento, os valores que você está devendo, que você tem que pagar. Então, como você se esforça para trabalhar, para ganhar dinheiro, você, né, consegue aprender ali o seu ofício, o seu trabalho. Da mesma maneira que você tem esse cuidado, você tem essa preocupação, você tem essa disponibilidade de aprender essas coisas, você tem que se dispor, né, e procurar ter a vontade de guardar a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia fala que você deve procurar da mesma maneira que você procura ter o dinheiro ou tesouros. Você pode inclinar os seus ouvidos, né, e desligar das distrações do dia a dia. Por exemplo, se você sabe, né, que eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né, eu tenho Helene e Alexia, eu tenho o Oliver e o Miguel. E eu sei que se eu for ministrar esse estudo na sala, lá fora, se eu for ministrar um estudo ou se eu for estudar para a Bíblia, no ambiente geral da casa, na cozinha, que muitas das vezes tem muita gente passando, eu sei que eu vou ter distrações. Se eu deixar o meu celular com as notificações ativadas, eu sei que o celular vai tocar e eu vou ficar preocupada quem foi que mandou aquela mensagem. Então, o que eu faço? Eu faço, olha, nesse momento eu preciso fazer um estudo bíblico. Então, eu vou trancar a porta do quarto, ninguém vai bater no quarto nesse momento que eu estou fazendo a live ou que eu estou fazendo um estudo bíblico. E eu vou desligar as notificações do celular, eu vou desligar a TV, eu vou ir no banheiro antes de eu começar o estudo, porque até isso atrapalha, né? Então eu vou no banheiro antes, para que a hora que eu sentar, eu possa me conectar ao que Deus está falando, para que eu esteja sensível ao que Ele está falando, para que você não perca o raciocínio do que você está lendo. Senão, vai acabar entrando por um ouvido e saindo pelo outro, tá? A irmã Neide escreveu assim: não vejo televisão faz anos, irmã, mas confesso que o celular tem roubado o meu tempo. Tenho dificuldade de concentração. É isso mesmo, Neide, não só você. Se você pegar todo mundo que está aqui na nossa live hoje e vocês olharem o histórico de quanto tempo você fica no celular, você vai ver que fácil, você ficou 2, 3, 8 horas. Alguns, por motivo de trabalho ou do dia a dia, passam até mesmo 12 horas no celular. Por quê? Porque hoje é uma ferramenta que a gente mexe no banco, a gente mexe nas redes sociais, a gente trabalha, a gente se comunica. Então é importante que você silencie. Lá no seu celular, no menu, você pode arrastar para baixo o menu, que você vai ver lá um botãozinho chamado assim, não perturbe. Ou tem uma amiga minha que gosta muito de utilizar o modo avião. Então aí você coloca lá, não perturbe, modo avião, você desliga o celular se você preferir, mas você tem que acabar com as distrações. Por quê? Porque senão a palavra de Deus ela vai vir e ela vai voltar. E o seu coração vai continuar vazio, porque você não conseguiu absorver absolutamente nada do que Deus tem para te ensinar naquele momento. Então, o versículo 1 ao 4, ele fala exatamente isso. Busque como a prata. O que isso significa? Nós trabalhamos todos os dias. Nós trabalhamos, mesmo quando nós estamos de folga, sábado e domingo. Se a sua empresa precisar, ela vai mandar uma mensagem e você vai responder. Então, nós buscamos a prata todos os dias. Nós temos uma fidelidade quando nós estamos trabalhando com o emprego e nós buscamos diariamente porque nós precisamos daquele diário. E aí, a Bíblia ela nos orienta isso, para que você não tenha preguiça, para que você entenda que assim como o dinheiro que você precisa para se manter, para sobreviver, para caminhar a sua vida, para sustentar a sua família, você também precisa da parte espiritual. Você precisa buscar a sabedoria vinda de Deus. Então, o ouvir tem que descer para o coração, não ouvir de qualquer jeito, e descer para o coração para que você tenha um entendimento. E todos os dias, diariamente, você busca essa palavra de Deus para que ela seja aí
assim como a prata, um esforço diário. Peça, né, para que Deus te ajude. Você observa, né, o seu dia a dia, de como que você tem, né, de distração, de dificuldade, vai preparando um ambiente. Se você não tem dentro da sua casa um local, né, busque praças, a gente aqui na cidade tem 2 locais muito bons para leitura, que é um bosque, tem um lago aqui onde as pessoas saem para caminhar. Então busque locais onde você vai conseguir se concentrar. E aí eu vou pedir para você, por exemplo, para você fazer igual a Neide, né? Compartilhar aqui embaixo se você já buscou com esforço, né? O que você já buscou com esforço? Um emprego, um sonho, né? Um curso. Me coloca aqui embaixo para mim algo que você fala assim, Bárbara, quando foi para mim conseguir aquele emprego, entendeu? Eu dormi dias fora de casa, eu fiz entrevista, eu me preparei, eu botei uma roupa mais bonita que eu tinha, eu arrumei o meu cabelo, eu fiz a minha unha, eu fiz um esforço para que eu conseguisse aquela vaga, né? Eu tenho de exemplo a questão de cursos que eu já fui para fazer e eu, sabe, fiz de tudo. Se eu não tava... O curso de inglês, por exemplo, eu tinha no início muita dificuldade com inglês. Então eu sabia que eu chegar lá no curso de inglês só com o que eu tinha de conhecimento não era suficiente. Então o que eu fazia? Eu estudava um dia antes, eu separava o material para me estudar em casa, para que quando eu chegasse na aula eu soubesse aqueles termos em inglês, eu entendesse o que a professora estava falando, eu pudesse me destacar. Então compartilha aqui comigo o que você já fez, né, que você se esforçou muito, né, para você conseguir aí ganhar. E aí eu faço essa reflexão para você. Você fez esse esforço para conseguir isso, para conseguir um emprego, para conseguir uma vaga de trabalho, um curso, um sonho, né, um carro, uma moto, coisas que você se esforçou muito para conseguir. E aí eu deixo de reflexão para você. Você tem buscado a sabedoria vinda de Deus ou a presença de Deus na mesma intensidade que você tem buscado as outras coisas, né? Às vezes a pessoa quer trocar o celular por um celular de última geração. Às vezes você quer trocar um móvel dentro de casa, né? Você tem buscado da mesma maneira que você busca essas coisas, essa intensidade, né? Esse esforço. Você tem sinceramente, seja sincero com você, você não precisa comentar para me dizer, mas seja sincero com você. Você tem procurado com esforço a sabedoria e a presença de Deus, como você se preocupa com as demais coisas, com o emprego, com o curso, com um sonho, com um carro, uma casa. Isso é o que Provérbios do versículo 1 ao 4, isso é o que ele nos faz refletir. A intensidade que eu e você buscamos os nossos sonhos. Então aqui na próxima parte eu vou ler com vocês do versículo 5 ao versículo 11. Ele fala sobre o resultado, né, o resultado dessa busca. O versículo 5 ao versículo 11 diz assim: então entenderás o temor do Senhor. Então ele fala, se você buscar o Senhor com intensidade, se você ouvir e descer para o seu coração, se você ter essa vontade de ter a sabedoria de Deus, aí ele fala que você, como resultado, né, você entenderá, você começará a entender o temor do Senhor. Então você vai achar o conhecimento de Deus quando você começar a fazer essas coisas. O versículo 5. O versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então Deus, ele nos promete que se você fizer isso, se você buscar com intensidade, se você tiver concentração em ouvir a palavra de Deus, ela descer para o seu coração, você começará a ter temor do Senhor e ele tem um entendimento e um conhecimento para te proporcionar
Ele reserva, versículo 7, a verdadeira sabedoria para os retos. Então, ele é escudo para os que caminham na sinceridade, tá? Então, a sinceridade, ele é um escudo para você. Então, ele fala assim, ele fala bem assim, ele reserva a verdadeira sabedoria. Se ele reserva a verdadeira sabedoria, existe a falsa sabedoria, né? A falsa sabedoria é nós, seres humanos, que achamos que sabemos de tudo, né? A gente enxerga daqui até a porta, né? E a gente acha que a gente entende de tudo. Isso acontece muito se você refletir. Você, da sua idade até os 10 anos, você achava que você sabia muita coisa. Aí começa ali a idade da pré-adolescência, dos 10 até os 21, que você acha que você já sabe de tudo. Você não precisa dos conselhos da mãe, do pai mais, porque você é muito conhecedor. Agora você está se tornando um adulto. E aí quando você chega nos 30, aí você começa, eu não sabia de nada. Dos 20 aos 30 eu continuo não sabendo de muita coisa. Por quê? Porque a nossa sabedoria humana, ela é uma falsa sabedoria. E aí a Bíblia me diz isso, que Deus dá uma verdadeira sabedoria para quem? Para quem é reto, para quem caminha no que Deus diz nessa Bíblia, no que Ele nos ensina. Ele caminha nos conhecimentos de Deus, ele ouve a palavra, ele reflete, desce para o coração dele e ele caminha. Deus dá a verdadeira sabedoria. E aí ele diz, escudo para os que caminham na sinceridade. O que isso significa? Que você está aqui, se você é sincero, você tem um escudo. A mentira, qualquer mentira, não existe mentira de brincadeirinha. Se você é uma pessoa que sai mentira dos seus lábios, você não tem o escudo que Deus dá. Então, a verdade, ela é o escudo para você, o escudo que Deus, vindo de Deus, para quem tem sinceridade. Sinceridade não só na sua boca para com as pessoas, sinceridade no seu coração para com Deus. Senhor, eu errei hoje, né? É uma coisa que eu faço até a observação para você. Se você ainda não pratica isso, quando der o horário assim de 5 para 6 horas, começar o pôr do sol, você viu que começou a escurecer. Antes que escureça completamente, faça uma oração no seu íntimo, no seu coração, aonde você estiver, na igreja, em casa, no trabalho, no ônibus, na rua, aonde você estiver. Você viu que está escurecendo, não deixa escurecer antes de você falar assim para o Senhor, Senhor, hoje, Pai, eu errei, perdoa, com a sinceridade do seu coração, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, mais uma vez está anoitecendo, e eu quero te pedir perdão, Senhor, para que você possa dormir em paz, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai acordar, você não sabe como será o dia de amanhã. Então não deixe a noite vir sem você fazer uma oração com sinceridade no seu coração para Deus. A mesma coisa quando amanhecer, quando você acordar, ore a Deus, fale assim, Senhor, mais um dia se inicia e eu coloco esse dia nas tuas mãos. O que o Senhor deixar chegar em mim, seja bom, seja ruim, mas que seja a tua poderosa mão. Porque Deus, ele faz coisas boas, mas ele também deixa as provações chegar até nós. A palavra de Deus diz que ele prova quem ele ama, porque ele demonstra para o inimigo das nossas almas quem nós somos. Porque nós não devemos ser fiéis só no muito, só quando tudo dá certo. Nós somos fiéis no certo e quando também tudo dá errado. Então, quando situações difíceis virem, você se lembre, Deus, eu sei que as provações são difíceis, mas me sustenta, me dá força, me ajuda, Senhor, até o final desse dia, para que eu não peque contra Ti, para que eu não negue o Senhor na minha vida. E aí faça essa oração no amanhecer e no anoitecer. Isso é um princípio bíblico, tá? Depois nós vamos fazer um estudo a respeito de oração, de jejum, e você vai ver que é um princípio bíblico. E aí fala assim, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então guarda as veredas da justiça e conserva o caminho dos seus santos. Deixa eu colocar aqui, versículo, a gente vai até o 11. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos.
Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Tá? Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, a gente tem aqui a palavra equidade. Algumas pessoas não conseguem entender ou não se lembram da época da escola o que é equidade, tá? A equidade, ele é assim, existem a minha vida e a sua vida. Nós não passamos as mesmas dificuldades que uma passa que a outra passa. Deus tem a forma dele de socorrer eu com as minhas dificuldades e você com as suas dificuldades, de maneira que nós duas tenhamos as mesmas chances, né, de converter os nossos caminhos, né, de reconhecer Jesus, de caminhar com Cristo, não importa as dificuldades, né, que a gente passa. A gente tem até uma frase que minha avó costumava falar muito, né, que cada um tem o que merece, né, tem as medidas que aguenta, que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar. Então, nada mais, nada menos, está sendo dito que o quê? Que Deus, ele dá a equidade, ele dá a força, ele cuida de nós para que você possa caminhar, para que você tenha a certeza de que você não está sozinho. A gente tem aqui o Benjamin, um beijo, Benjamin, comentando: o problema são os nossos achismos, isso mesmo. Quando nós achamos demais, nós deixamos de seguir as promessas de Deus. Nós tomamos o lugar de Deus no nosso coração com eu mesmo, e aí eu acabo deixando o que Deus quer para mim, né? O que Deus vai me ensinar, porque o meu coração já está ocupado com os meus ensinamentos. Então, se eu já sei de tudo, para que Deus vai me ensinar? Eu tenho também o Matheus Barbosa. Seja bem-vindo, Matheus Barbosa. Se eu quero aceitar Jesus, que bênção! O céu faz festas pela sua vida. Muito bom! Nós vamos fazer a oração, né? Fique até o final do nosso estudo, nós vamos orar por você, nós vamos orar para aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que querem renovar o seu voto, né, com Cristo, a sua aliança. Nós vamos orar por vocês e vamos cuidar, né? Vamos anotar o nome de vocês para que nós venhamos sempre estar aí orando pela vida de vocês, tá? Então, você tem desse versículo 5 ao 11, dizendo assim: quem busca, encontra o temor do Senhor e recebe sabedoria como presente de Deus. Você cava, mas quem coloca o tesouro na sua mão é Deus. É um exemplo para que você possa entender de como que você vai buscar a sabedoria. A sabedoria você vai ler, você vai estudar, você vai orar na Bíblia, mas é como se você estivesse ali cavando um buraco, né? E de repente você acha um tesouro, né? Tinha muitos desenhos antigamente que eram assim: você cavava, né? E vinha e você achava um tesouro ali. Então a sabedoria, ela é dessa maneira. Ela não vem assim aleatoriamente, ela não está passando aqui e de repente você virou sábio. Não, a palavra de Deus diz que tem que ter um esforço. Assim como você busca a prata, você busca o ouro, você tem que se esforçar para achar a sabedoria. Mas você vai cavar. Mas quem vai colocar a sabedoria em você é Deus. Ela vem de Deus, essa sabedoria, tá bom? Então, vamos lá. A sabedoria, ela protege você como um escudo, né? Contra as decisões erradas. Então, eu deixei aqui esse exemplo, porque a sabedoria, ela é como se fosse um escudo para o que você faria de errado na sua vida. Então, antes de você, se você busca a sabedoria, principalmente quem é jovem, né, quem está conosco, se você busca a sabedoria, ela vem como se fosse um escudo e ela te protege para que você não escolha um caminho errado. Então, se você sabe que assaltar um banco é errado, a sabedoria, ela te faz nunca assaltar um banco, porque você sabe que é errado. Então, é a mesma coisa. A sabedoria de Deus, ela faz com que a nossa alma
não vá para o inferno. Ela faz com que a sua alma tenha uma conexão com Deus, independente da sua classe social, independente de quanto de estudo que você tem, se você tem ou não tem faculdade, se você tem ou não tem pós-graduação, se você é presbítero, pastor, diácono, se você não é nada, se você é um membro, se você nem um membro é, mas você busca a sabedoria vinda de Deus, ela é um escudo para fazer um vínculo, uma proteção de Deus na sua vida, para que a sua alma não se perca e não faça decisões erradas. Então, a sabedoria, ela protege você, né? Então, eu te dou um exemplo. Como que a sabedoria, Bárbara, pode me ajudar? Ela te ajuda a escolher os seus amigos. Ela te ajuda a escolher a esposa ou o marido com que você vai casar. Se você tem uma sabedoria vinda de Deus, você consegue ler e ouvir a palavra de Deus, você vai conseguir escolher as suas amizades. Você vai escolher o seu marido ou a sua esposa, né? Para que você possa saber como fazer essa escolha, você vai orar, você vai estudar a Bíblia, você vai saber como fazer os seus negócios, né? Deus consegue falar com você a ponto de evitar que você caia em ciladas, em problemas que podem acabar com a sua vida, com a sua família. Então, peça, né, a Deus para que você tenha esse discernimento, para você não cair em armadilhas, para que você não escolha e depois quando você chegar lá, você acaba, né, sendo frustrado. Então, assim, se você é diaconisa, né, tem uma pessoa que comentou aqui, se você é diácono, diaconisa, se você tem algum cargo eclesiástico ou não dentro da igreja, ou se você não tem nenhum cargo, mas você pode buscar esse vínculo com Deus, porque Jesus, quando veio, ele deixou bem claro, né, as pessoas, os fariseus, as pessoas, elas estavam preocupadas com o templo, né, como que ele iria destruir o templo e erguer o templo em 3 dias. E aí Jesus vem e fala, em 3 dias esse templo vai se desfazer e eu vou reerguer o templo. Mas ele estava falando do nosso corpo. Nosso corpo, a Bíblia se refere como templo do Espírito Santo. Então ele passa a ter um vínculo, a sua alma, o seu espírito, seu corpo, ele começa a ter um vínculo a partir do momento do sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus te liberta e o sangue de Jesus é que faz com que você seja visível no mundo espiritual para que você tenha um vínculo com Deus. Então, o sangue de Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, aí eu vou fazer uma comparação bem simples para você que ainda não se converteu, você entender, é como se toda a humanidade, você imagina o mundo inteiro com as pessoas toda de preto, assim, da cabeça até os pés apagada, tudo preto. As pessoas nascem com essa escuridão chamada pecado. Eu, você, todo mundo que nasceu todo preto. Preto não a pele, mas preto todo. E aí você aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador. É como se nós derramássemos na nossa cabeça, da cabeça aos pés, o sangue de Jesus. E a partir desse momento que eu derramo o sangue de Jesus na minha cabeça, é como se eu comece a iluminar. Aí eu começo a ficar assim, uma luz, né, no meu corpo inteiro, do cabeça aos pés, porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí eu batizo, eu começo a orar, eu começo a ler a palavra. Conforme você alimenta a sua alma, o seu corpo, no mundo espiritual, né, para os espíritos malignos, para Deus, para o Espírito Santo, é um sinal de que você está vivo para Deus e você não está mais morto para o mundo. Né? Você está morto para o mundo, na verdade, e você está vivo para Deus. A partir do momento que você começa a quebrar a aliança com Deus, o que é quebrar essa aliança com Deus? Eu não estou falando que se você sair da igreja, você quebrou uma aliança com Deus. Porque a igreja é uma placa, é um local, um quadrado, paredes, aonde você fica ali, se você concorda com a doutrina, com tudo que é ministrado ali, né, com as regras que aquela igreja trouxe para que as pessoas possam fazer a comunhão. Né? Por isso existem diversidades de igrejas, porque às vezes o meu entendimento é um, o seu é outro, e isso não afeta desde que não mude a doutrina bíblica, né?
A doutrina bíblica, ela não se muda. Então, você está ali lendo, você está alimentando para que o seu corpo continue com essa luz. A partir do momento que você quebra a aliança, por quê? Se você começa a mentir, se você começa a não buscar a sabedoria de Deus, se você não para de orar, se você para de ler a Bíblia, se você para de buscar o conhecimento de Deus, aí você vai apagando gradativamente. Não é algo que acontece assim do nada, você vai apagando gradativamente. E quando você vê, a sua aliança está quebrada, por quê? Porque você está todo preto de novo, todo apagado de novo. E aí você não tem mais como o vínculo com Deus. Porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Você deixou que a voz de Deus entrasse no seu coração e você guardasse o que ele ensina. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. Se você começou a amar mais o seu marido, a sua mulher do que a Deus, se você começou a amar mais o seu pastor, a sua igreja do que a Deus, se você começou a amar o mundo, as coisas do mundo, as músicas do mundo, mais do que a Deus, se você começou a praticar o adulterar, se você começou a querer roubar ou fazer coisas que a Bíblia diz que não deve ser o comportamento do cristão, aí você quebrou essa aliança com Deus. Né? Você precisa reconhecer que você está no erro e que você quer renovar sua aliança com Cristo e você pedir que o conhecimento de Cristo possa entrar novamente, né, na sua vida, no seu coração, para que você comece a ter o temor. É muito perigoso quando você começa a não temer a Deus. O que eu observo de maior nisso? É quando você começa a não se importar que Deus está vendo. Quando você começa a fazer coisas que você não se importa que Deus está vendo. Você tem medo que o pastor veja, você tem medo que a esposa veja, você se esconde dos filhos, você se esconde no seu trabalho, mas você começa a perder o temor e o entendimento que Deus está vendo. É Ele que você tem que se preocupar. Eu não serei isso, eu não serei falso, eu não serei mentiroso, eu não serei adúltero, eu não serei ladrão. Por quê? Porque eu sei que Deus está me vendo. Então é esse temor que você não pode perder. Então eu espero que você consiga ter esse entendimento, tá? Então, vamos lá. Eu vi aqui o comentário de uma pessoa, eu não consegui ver o nome, a respeito de reino dividido, né? O que acontece? O reino de Deus, ele é um só. O reino do inimigo também é um só. A palavra de Deus, ela diz que só existem dois caminhos. Ou eu agrado um e desagrado o outro, ou eu agrado um e desagrado o outro. Não tem como os dois reinos conviverem e não existe reino dividido. Por quê? Porque um reino não destrói outro reino. Uma pessoa que é de Deus, a língua dela não vai falar mal de quem é de Deus. Uma pessoa que é do mundo nunca vai ajudar quem é de Deus. Então, o caminho é um ou o caminho é outro. Né? O reino, quando uma pessoa que está dentro dos caminhos de Deus, ele começa a perder o temor do Senhor, aí eu falo, por exemplo, para as igrejas que começam uma divisão. Eu sou melhor que isso, você é melhor que aquilo, se eu for líder disso, eu vou fazer melhor, se aquele é líder disso. Começa aquela hierarquia dentro da igreja, porque o reino de Deus ele não tem hierarquia. A hierarquia é um ser humano que colocou ali. Né? Existe Deus e todas as outras pessoas no mesmo nível. Todos nós estamos aqui juntos, pecadores, errados, falhos, né? Nós perdemos paciência, nós ficamos nervosos, nós, né, temos os nossos erros e as nossas falhas. Então, a partir do momento que dentro de uma instituição começa essa briga por cargos, esse falatório de um pelo outro, ele acaba destruindo, né, essa igreja, esse instituto, o que for. Você pode perceber até numa empresa de trabalho, se você começa uma briga entre os donos, a empresa quebra. É a mesma coisa. Às vezes uma igreja, uma instituição, ela quebra, ou ela fecha, ou ela acaba,
Por quê? Porque o reino de Deus, ele não admite essa divisão. Ou é uma igreja de Deus, que segue a Deus, que confia no Espírito Santo, ora, segue os dons, ou se ela começar a se dividir, o inimigo entra e ele mesmo se destrói. Porque ele não quer que as coisas de Deus renasça, cresça, se cumpra. Se você deixar ele entrar, ele destrói a igreja, ele acaba com os membros. E a quantidade de igreja que nós vemos hoje, que estão sendo fechadas, com membros com 80, com 100, com 200 pessoas, é assim, de doer o coração. Para quem realmente trabalha na obra do Senhor, prega a palavra de Deus, nós ficamos entristecidos de ver o nome de Deus ser utilizado para ganhar dinheiro, ser utilizado para pregar coisas falsas, para pregar coisas irresponsáveis, porque nem conferiu as referências, nem conferiu se é aquilo ali que a Bíblia diz, né? Muitas pessoas cresceram no engano, cresceram sendo enganadas por um falso evangelho e hoje, infelizmente, elas creem veemente que aquilo ali está certo. Elas aceitam que aquilo ali está certo, seja por questão financeira, seja por status, seja porque cresceu no engano, mas isso é triste, gente. Para quem busca a palavra de Deus e quem conhece a Deus, sabe que é muito triste você ver isso. Então, você pode pedir para que você possa ter esse discernimento. A gente vai do versículo 12 ao versículo 19, que diz assim: a sabedoria como proteção. Então, do versículo 12 ao 19 diz assim: para te livrar do caminho do mal. Então, a sabedoria te livra do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria te afasta de pessoas que falam coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos de trevas, que se alegram de fazer o mal. A sabedoria te afasta de pessoas que querem ver o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e a sua vereda para o reino das sombras da morte. Todos os que dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então, ele está te dando e está te dizendo que a sabedoria vinda de Deus, ela te protege. Ela te protege de pessoas erradas, ela te livra de 2 perigos. E aí você que está anotando aí, você pode anotar assim, ó: a sabedoria me livra de 2 perigos. Perigo número 1, o homem perverso. Então ele te livra de pessoas má influências, ele te livra de pessoas que cometem coisas erradas, pessoas que fraudam as coisas, que mentem, pessoas que são injustas. E a sabedoria, ela te livra disso. E número 2, a sabedoria te livra da mulher sedutora. E aí eu faço um parênteses aqui: a mulher sedutora e hoje um homem sedutor, tá? Por quê? Porque o prazer é enganoso, ele te leva à ruína. Hoje nós temos homens e temos mulheres que são usadas como instrumento mesmo do inimigo para te levar à ruína. Você sabe que aquilo ali é errado, você sabe que aquilo ali não pode, você sabe que aquilo ali é adultério, e aí você começa a conversar, você começa a fazer uma amizade demais, uma coisa demais, e aí quando você vê, você está praticando coisas erradas por conta de um homem ou de uma mulher, né? Então, a sabedoria, ela te livra disso. A sabedoria é como se fosse, aí eu vou fazer um comparativo para você entender. A sabedoria é como se fosse um GPS, né? Você coloca ali a localização, né? Eu quero chegar até Deus. E aí a sabedoria, ela vai te dando um caminho, ó. Vira à esquerda, vira à direita, não vai por aqui que você vai pegar um caminho ruim, ali tem uma batida. Assim como o GPS guia a gente, a sabedoria vinda de Deus, ela guia o teu caminho para que você chegue ao ponto final, que é a sua alma ser salva, né? Você chega aí até o final. Então, o exemplo prático disso são as amizades que te levam para vício, a pessoa que bebe demais, a pessoa que fuma demais. A sabedoria, ela te ensina a não estar do lado dessa pessoa para que você não beba demais, né? Não é que você não pode ser amigo dessa pessoa,
Você pode ser amigo, às vezes é um familiar, às vezes é alguém próximo a você. Mas a partir do momento que aquela pessoa começou a beber, você se levanta e fala, amigo, tá bom, muito bom ver você e tal, mas agora você já tá começando a beber ou fumar, agora eu vou embora porque isso não combina comigo. E aí você levanta e se retira. Então a sabedoria, ela te dá essa inteligência emocional e essa coragem, essa força para você se afastar das coisas que te levam para o caminho errado. Então ela te dá um discernimento para quando você começar, antes mesmo de você começar um relacionamento, você saber aquele relacionamento parece bom, mas aí você vai medir pela sabedoria que Deus está te dando, e aí você vai entender, não vou começar esse relacionamento, não vou levar esse relacionamento para um casamento, porque o final dele é ruim, né? Muitas pessoas às vezes sabem que a pessoa bebe, fuma, mente, a pessoa xinga, a pessoa briga, mas você tá ali, a pessoa te pede namoro, e aí você vai e continua, né, naquele relacionamento. Você continua naquele relacionamento. Então a sabedoria, ela te faz desviar disso. Aqui tem a respeito, quem serve a Deus, a outra na Umbanda, né? No caso, você pode apresentar a Deus e ela vai te dar sabedoria como agir em cada situação. A gente tem aqui para você e para o Manuel também, tá? Tem um estudo na outra plataforma, que é o YouTube. A gente tem um estudo sobre submissão no casamento, tá? Submissão a Deus, tem a palavra submissão no contexto geral, tá? E a submissão a Deus e submissão à palavra. Aí lá tá escrito assim, submissão. Foi o primeiro estudo de submissão que a gente deu. Lá tem os versículos de como você age quando você é convertido e o seu esposo não, ou a sua esposa não, para que você tenha a submissão a Deus e você saiba lidar com esse relacionamento. Então, eu indico para vocês que vocês possam estar assistindo esses estudos de submissão. Nós vamos orar por todos vocês, tá? Mas você assista, não deixe de assistir esse estudo sobre submissão. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente aí no seu coração, tá bom? Nós temos atalhos que são perigosos, né? Então, às vezes você acha assim, não, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir me livrar de outra situação, tá? Propostas irrecusáveis, né? Todo mundo está fazendo isso, aí eu vou fazer também. A sabedoria, ela te dá esse discernimento de você desviar dessas propostas irrecusáveis. A última parte do capítulo 2, né, do versículo 20 ao 22, ele fala sobre o caminho seguro, tá? Então, do versículo 20 ao 22, ele fala assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados, né? Eu vou ler aqui na outra versão para vocês verem. Provérbios, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores, como se arrancam plantas no chão, tá? Então, quem escolhe a sabedoria anda seguro e permanece. Mesmo que você morrer aqui na terra, você viverá em Cristo, né? Devemos seguir a sabedoria, que é como andar numa estrada iluminada, sem buracos escondidos. Então a sabedoria é como se eu estivesse passando por uma rua, né? Aí na sua cidade tem uma rua muito esburacada. Se você passar nessa rua, se ela estiver escura, você vai acabar caindo em todos os buracos. Aí eu comparo com a vida daquela pessoa que fala assim: nossa, Bárbara, eu caí num buraco, parece, e entrei em outro. Eu caí num problema, agora eu já tô com outro problema, parece que é 2 vezes maior. Você tá numa estrada na sua vida que tá sem a luz de Deus. Você entrou por um caminho que tá sem a luz de Deus. A luz de Deus na sua vida e na minha vida
ela nos dá a segurança de não cair nesses buracos. Ela nos dá a segurança de ter discernimento das situações. Não quer dizer que as coisas erradas, as coisas ruins não vão chegar na sua vida. Pode ter que cheguem. E certamente chegarão. Porque a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama e que as tribulações nessa terra, os problemas que chegam até nós, elas edificam a nossa fé, elas nos provam e Deus prova quem Ele ama, porque nós devemos ter a esperança em Jesus. Mas Ele diz assim, sejam fortes, né? Fiquem tranquilos, porque eu passei e eu tenho certeza que vocês vencerão em mim, né? Em Jesus nós vencemos tudo nessa terra. Então, nós passaremos, mas a luz de Deus nos ajuda a desviar dos buracos e nos fortalece quando os problemas vêm, nos dá fé, nos dá esperança. Então, nós devemos aplicar na nossa vida espiritual. Você precisa aprender a ser uma pessoa reta, uma pessoa de moral, de conduta, dentro do que a Bíblia diz. Não é que a igreja, uma pessoa, da cabeça dela botou aquela regra lá, não. Ela tem que estar aqui na Bíblia. Se ela tem embasamento bíblico, você se torna uma pessoa moralmente, você se torna uma pessoa espiritual, você se torna uma pessoa cheia de Deus. E você tem que buscar isso, não só as coisas materiais. E aí, eu quero que você possa refletir ao final dessa live. Eu já vou chamar daqui 5 minutos a pastora Nayara, já vou chamar ela agora para a gente fazer a oração final e ela fazer o comentário que ela quiser fazer. Mas eu deixo uma reflexão para você anotar aí no seu caderno. Anote assim, qual decisão prática que dá para você fazer, você pode tomar para que você possa andar no caminho da sabedoria. Anote aí qual a decisão prática que você pode andar, que você pode fazer para que você ande no caminho de Deus. Eu enviei o convite aí para a pastora Nayara, vamos ver se ela consegue entrar. Nós vamos orar por vocês, pela vida, pela família de vocês. Paz do Senhor. Deu certo? Senhor. Sim, estou te ouvindo. Paz do Senhor para todos. Boa noite para todo mundo, né? Eu estava aí acompanhando os comentários e prestando atenção, né, nesse estudo tão abençoado. Como é bom nós falarmos sobre sabedoria, falarmos sobre a palavra do Senhor e como esse tema ele é tão necessário, né? Quando nós falamos sobre sabedoria, nós estamos falando de, como foi citado, né? Nós estamos falando da luz do farol do carro a qual nós caminhamos, andando pela vida, né? O caminho é a vida. E a sabedoria, ela é como se fosse mesmo um GPS. Ela vai ali nos mostrando, olha, esse caminho está certo, esse caminho está errado. E como bom ser humano que somos, é de nós ignorar o GPS. Não, eu sei o caminho, eu sei como faço, como vou, e aí a gente se perde, e depois que a gente se perde, a gente quer que Deus, né, junte os caquinhos. E Deus, ele é tão misericordioso, né, que o Senhor, ele dá misericórdia de nós. Então, eu deixo aqui para todos que estão acompanhando a live, né, as pessoas que estão pedindo oração. Durante todo esse mês de janeiro, nós vamos estar falando sobre o livro de Provérbios. Cada dia nós vamos falar aí do capítulo, hoje é o capítulo 2, e o tema central do livro de Provérbios é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela confronta a nossa sabedoria, porque o ser humano, ele tem solução para tudo. A gente quer resolver tudo, a gente quer dar opinião de tudo, a gente quer se meter em tudo. E a sabedoria de Deus, nós vamos aprender isso juntos. A sabedoria de Deus, ela é totalmente diferente da nossa sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é que faz que a gente saia do buraco, que a gente não caia no buraco, que faz um caminho para nós. E o primeiro passo para essa sabedoria é você temer a Deus. Deus, ele é interessado que você tenha comunhão com ele, porque você só pode temer. Às vezes, quando a gente fala de temer, a gente parece que está falando assim de um Deus apavoroso, né? Que você tem que ficar com medo, né? Um Deus assim que nos dá tanto medo. E na verdade não, o temor, na verdade, é uma submissão, né? E fica aqui novamente de você nos acompanhar aí no YouTube.
né, sobre os nossos estudos sobre submissão no canal da Escola Bíblica Casa de Zadok. E o temor do Senhor, na verdade, é um vínculo de relacionamento. Deus, ele tem prazer de que você tenha uma comunhão com ele. E aí, é tanto que a Bíblia diz que você pode pedir sabedoria que ele dá. Porque ele é interessado em ter um vínculo de relacionamento. Isso que é temer ao Senhor, é você obedecer, é você ter esse vínculo. Então, você que está aí na live, nos acompanhando, eu quero te convidar, você que deseja restabelecer esse vínculo com Deus. Não é vínculo de igreja. Eu não estou te chamando você para ir para uma igreja. Eu já estou muitos anos afastado da igreja. Às vezes você pode estar dentro da igreja, tem uma comunhão com a igreja e você está afastado de Cristo. Você não sente mais prazer de estar na presença de Deus, você não sente mais prazer de ler a Bíblia, você não sente mais prazer nas coisas que são do Senhor, entendeu? Então, eu quero convidar você a orar ao Senhor neste momento, pedindo para que o Senhor restabeleça esse vínculo, restabeleça esta aliança. E aí eu quero te convidar a fazer essa oração. Você que deseja, né? Eu acho que foi o Mateus, já anotei o nome aqui, eu não sei se o Mateus ainda está aí, né? Que ele disse que queria aceitar Jesus. Você que também deseja fazer isso, você que deseja, assim, olha, eu preciso restabelecer a minha aliança, eu quero ter de novo esse primeiro amor, eu quero voltar a ter esse desejo pelas coisas do Senhor, desejo em ler a Bíblia, né? Nós estamos iniciando aí o mês de janeiro, quantas pessoas fazem a promessa, né? Não, todo dia esse ano eu vou ler a Bíblia, e aí a gente só passa a primeira semana, depois a gente, tanta coisa para se fazer, as ocupações, e você acaba esquecendo do primordial, porque foi falado aqui no início dessa live, que você precisa procurar sabedoria como você procura uma prata, ou seja, como é algo valioso. Por causa de um emprego, de uma situação, as pessoas elas acordam cedo, elas pegam os ônibus, elas andam de metrô, elas levantam de madrugada, corre o perigo de ser muitas das vezes assaltado. Você muda de estado por causa de um bom emprego, você muda até de país para ter uma condição melhor. Ou seja, nós nos esforçamos para você dar o de melhor para sua família, para sua casa. E o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito acerca do seu relacionamento com Deus, acerca da busca dessa sabedoria, a busca dessa presença? Então eu te convido para que esse mês de janeiro, é o janeiro da sabedoria, a qual nós estamos vindo todos os dias, às 22 horas, estudar o livro de Provérbios, eu quero te convidar a fazer parte disso, mas hoje, meu convite hoje para você, é para que você restabeleça essa aliança com Deus. Às vezes você quer que a aliança seja com a sua casa, você quer seus filhos, mas Deus está convidando você. Estabeleça essa aliança, restabeleça esse amor de volta, amar a Deus, né? Não só as coisas que envolvem a Deus. Às vezes a gente ama, eu amo ir para a igreja, eu amo ouvir o louvor, mas isso não quer dizer que você está colocando Deus como prioridade. Amar a Deus e obedecer de coração, é servir, e quando nós servimos aquilo que amamos, não é um fardo, não se torna um fardo e não se torna pesado. Então eu quero te convidar, você que está assistindo, que vai assistir depois, que nós deixamos essa live sempre gravada, colocamos nas nossas redes, para quem não teve tempo, né, de assistir agora, mas pode assistir depois, mas no momento que você estiver assistindo, que o Espírito Santo toque no seu coração, para que esse ano seja um ano de relacionamento, esse ano seja um ano diferente na sua vida, que a sabedoria de Deus, ela entre e ela seja uma casa. Nós vamos estudar isso durante esse mês, que a sabedoria ela é comparada com uma casa, e que essa casa possa ser proteção para você. Amém? Vamos orar para você que pediu oração pela sua casa, oração para a pessoa que pediu oração pelo casamento, né? As pessoas que estão orando, que o Senhor possa te dar sabedoria, a sabedoria do céu, para você resolver todas essas situações, resolver os conflitos a qual você está passando. Muitas das vezes o Senhor não nos tira da prova, mas o Senhor nos dá sabedoria para a gente resolver as situações. E é isso que eu peço, que o Senhor te dê sabedoria para você resolver as situações que você tanto precisa. Então, aonde você estiver nesse momento, você pode estar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, você pode estar no trabalho, onde você estiver. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante e ore não só com os seus lábios, ore com o seu coração também. Deus, Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, eu te agradeço e te exalto. Pai, obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estar falando da tua palavra, chegar a ouvidos e corações que só o Senhor poderia levar. Senhor, eu creio no poder da tua palavra.
Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra é como uma semente. Ela não volta vazia, Senhor. Deus, eu quero te apresentar o Mateus, que desejou no seu coração aceitar o teu nome, reconhecer o Senhor como Salvador. Aonde ele estiver, Senhor, o coração dele venha ser regenerado pela tua presença. Quero te apresentar, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Manuel. Deus, que pediu pelo seu casamento e pela reconciliação. Quero te apresentar pelas pessoas que pediram oração pela sua família e pelas suas causas. E aqueles que estão neste momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, a orar e pedir. Deus, eu peço a tua sabedoria sobre a vida deles, que eles possam resolver as situações, que eles vejam luz, meu Pai, porque muitos se encontram no escuro, Pai, mas que eles possam ver que o Senhor é luz, o Senhor ilumina, o Senhor mostra a saída, o Senhor mostra a solução, o Senhor mostra o jeito. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que neste poço que a pessoa se encontra, ela olhe para a tua luz e veja a saída, que a alma possa respirar pelo poder do teu nome. E todos aqueles que querem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, renovar a aliança, restaurar, meu Deus e meu Pai, o relacionamento. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, sabendo que o teu amor é infinito, Senhor, como é a tua misericórdia, que o Senhor venha alcançá-los a cada um. Aonde quer que eles estejam, Pai, eles não estão longe do teu alcance, da tua mão, que o teu coração, que o coração deles, Pai, possam ser tocados, meu Deus, meu Pai, movidos pelo teu Espírito Santo, que haja cura, que haja testemunho, que haja salvação, e que aonde eles estiverem, meu Pai, que eles sintam o toque da tua presença, porque a tua palavra é real. Glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso, nós agradecemos cada pessoa que compartilha, que ouve, né, os nossos estudos, que está conosco aí em qualquer rede social que você está nos assistindo. Continue a sua jornada com Cristo, que Deus possa mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Pode ter certeza que tanto eu quanto a pastora Nayara, nós temos diversos testemunhos para glorificar o nome de Deus, por estar aqui ministrando a palavra para você, orando por vocês. Nós somos escravas de Cristo, nós somos apenas instrumentos, nós não somos nada, nós somos falhas, nós como pessoa, nós temos os nossos erros, mas pode ter certeza que nós temos o prazer, a boa vontade, nós temos aí a honra e a misericórdia de Deus, de poder falar de Jesus para você, de poder ministrar um estudo junto com você, e que Deus a cada dia nesse mês de janeiro possa estar fazendo na sua vida como tem feito nas nossas vidas, amém? Então até amanhã. Até amanhã.